nós iremos falar a respeito de Roma, da Roma antiga. Deixa eu só colocar bem aqui o laserzinho para que a gente possa acompanhar. Pois é, e aí quando a gente fala de Roma, o que que vem à nossa cabeça? Quais são as lembranças que a gente tem dos gladiadores, né, dos filmes lá de gladiadores, Júlio César, Império Romano, né? E é mais ou menos isso mesmo. A Roma, segundo a lenda, há uma lenda que conta que Roma, a cidade de Roma, foi fundada por dois irmãos, que era Rômulo e Remo. Esses dois irmãos, eles eram gêmeos e eles eram filhos do deus Marte, né, que na mitologia romana é o deus da guerra. E aí, esses meninos, quando criança, isso conta a lenda, quando crianças, eles foram colocados dentro de uma cesta e colocados em um rio. E aí, pela ação dos deuses, né, pela proteção dos deuses, os meninos foram achados por uma loba, essa aqui é a imagem da loba, que amamenta as crianças e assim eles conseguem sobreviver. Depois eles são achados por um pastor de ovelhas, né, que está lá cuidando das suas ovelhas e acaba achando os gêmeos, e esse pastor cuida das crianças, e quando eles crescem, Remo se envolve em uma briga e Rômulo interfere e acaba matando as pessoas lá que estavam tendo conflito com o irmão dele, e por conta disso ele é preso. E aí, lá na prisão, é descoberta a origem dele, né? Que na verdade ele é filho de um deus. E por conta disso é dado a eles a permissão para fundar duas cidades. E aí, um funda uma cidade em um monte e Rômulo funda outra cidade em outro monte. Só que os montes são muito próximos um do outro. E aí, Rômulo delimita a cidade dele, coloca ali espaços delimitando e diz que ninguém pode entrar. E aí o irmão Remo desobedece essas regras e acaba invadindo a cidade dele, né, entrando um pouco na cidade dele, e por isso eles brigam entre eles e Rômulo acaba matando Remo, né? E a partir daí, da morte do irmão, Rômulo decide abrir as fronteiras da cidade, permitir que outras pessoas venham para morar na cidade, e aí a cidade de Rômulo começa a crescer, 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 e assim nasce Roma, né, que é em homenagem a Rômulo. Isso é o que conta a lenda. E aí, pessoal, a gente fala de arte romana, né? Roma, por um longo período, Roma praticamente dominou o mundo, né? A Bíblia fala de Roma. Quando Jesus Cristo nasceu, o governo vigente era romano, né? E por muito tempo, Roma foi isso, Roma foi grandiosa, né? Eles conquistaram muitas terras, conquistaram muitos povos e trouxeram esses povos como escravos. Isso fez com que a cidade crescesse, 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 crescesse. E um desses povos que vieram como escravos foram os gregos, né, que foi uma civilização anterior. Dos gregos, esse povo herdou muita coisa, porque os gregos eram extremamente preocupados com conhecimento, com estudos, né? Na Grécia surgiu a democracia e os romanos se aproveitaram disso. Eles usaram os gregos como professores para ensinar o seu povo e absorveram muito da cultura grega, e é por isso que a mitologia romana até se parece muito com a mitologia grega, né? Porque eles também adotaram os deuses gregos e aí mudaram o nome, porém o deus era o mesmo, né? Mais ou menos assim. E aí, como os romanos eles se tornaram um povo extremamente poderoso, né? A arte romana diz isso a respeito desse poderio, a respeito desse desejo de conquistar o mundo, né? Uma das construções mais famosas de Roma é o Coliseu,
né, que o Coliseu era uma espécie de estágio onde aconteciam as brigas de gladiadores, né, que são tão famosas, onde acontecia também o teatro, né? O Coliseu era usado para entretenimento, era no Coliseu que as pessoas iam para se divertir, né, para assistir lutas de gladiadores, para assistir apresentações. Era no Coliseu que acontecia a diversão do povo romano. E aí o Coliseu é suntuoso, né? Essa construção até hoje existe, é extremamente grande, né? Aqui a gente tem uma imagem do Coliseu por dentro, é claro que hoje não é mais o que já foi um dia, né? E uma construção moderna demais para o período onde ela foi construída. Ele em cima, ele tinha uma coberta, né? Aqui na imagem não dá para ver, mas ele tinha umas ramificações aqui em cima que em dias de chuva era se puxada uma lona, né? E a lona cobria todo o Coliseu. Aí, por falar em arquitetura romana, os romanos eles criaram essa arquitetura redonda que são chamadas de abóbadas, né? Isso é uma invenção deles, né? As construções com abóbadas e aí como a gente falava tudo muito grande, tudo muito suntuoso, né? Sempre que a gente vê em São Luís é possível a gente ver esse tipo de construção dessa parte redonda, né? E elas têm sempre perfurações, que é para entrada de ar, para entrada de iluminação. Aqui a gente pode ver uma dessas construções por dentro, aí a gente percebe assim, a grandiosidade do que elas são, né? E aí essa aberturazinha aqui por dentro, como a gente já falou, ajudava a entrar a luz, ajudava a entrar a ventilação, mas isso gerava também um problema nos dias de chuva, molhava, né? E aí, de novo, os romanos vêm com outra invenção da arquitetura, né, que é usada até hoje, como as construções deles tinham essa abertura em cima, o que eles inventaram? Um piso que fosse em declive, né? Parecido com o que é no banheiro da gente, né? Que é alto, mas na região do ralo é baixo, que é para a água escoar. Era mais ou menos assim. O centro era um pouco mais alto, isso o chão dessas construções, que era para não acumular água que caía da chuva. O centro era um pouco mais alto e nas laterais, a parte das laterais era baixa, porque essa água precisava descer, precisava escoar para não ficar acumulada, né? Isso é uma invenção romana que a gente traz para os nossos dias, né? Hoje os nossos banheiros, eles, eles são assim, eles são cópias da invenção romana. E aí, uma outra construção que é copiada até hoje é as construções em forma de arco, né, que na época foi uma revolução. Esse tipo de construção é típica dos romanos, foi invenção dos romanos, enquanto essa que nós temos aqui na lateral é típica da Grécia, né? Essa construção com colunas, né? Quando nós estudamos a Grécia Antiga, a gente até viu esse tipo de coluna, né? Que elas recebem o nome conforme essa base aqui, ordem jórica, ordem jônica. Eu não sei se vocês lembram, né? Então, essa construção com colunas é típica. Eu coloquei uma do lado da outra para a gente ver a diferença. É típica da Grécia Antiga, enquanto essa construção com arcos é típica da Roma. Foi uma invenção romana, né? E a gente vê muito essa construção hoje. As igrejas católicas principalmente, elas têm essa construção em forma de arco, né? E aí foi uma revolução isso, porque o arco ele ajudava a dividir o peso, né? Então eles poderiam ter uma base, eu digo, eles poderiam construir coisas para cima, porque
os arcos iriam suportar o peso, sem ter a possibilidade de queda, a possibilidade de cair essa construção, né? Se a gente observar, as igrejas católicas são as que mais ainda hoje persistem, ainda hoje é presente esse tipo de construção, né? E aqui a gente tem um rabisco disso. Aí outra invenção dos romanos, que até hoje é possível de se ver, é a criação dos mosaicos. Em vez de pintar em telas, eles pintavam usando pedaços de pedras, né? Se vocês observarem direitinho, aqui são pedras coladas uma pertinho da outra, e aí a gente chama essa técnica de mosaico, né? No Rio de Janeiro, a calçada lá da praia de Copacabana, ela tem esse mosaico no chão, né? Olha só esse desenho aqui de um pastor. Isso são pedrinhas coladas uma na outra. E aí, outra invenção dos romanos também era esculpir cenas, geralmente cenas de guerra, né? Que era um povo que, como a gente já falou, extremamente poderoso, que conquistou, que fez guerra contra tantos outros povos. Então, eles esculpiam as cenas de guerra no mármore, né? E isso era exposto nas praças, isso era exposto, em vez de livros contando a história, eles esculpiam cenas. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é bem curtinha, para não dar canseira, porém a nossa atividade não é tão curtinha assim. Como atividade, vocês irão assistir ao filme Roma Antiga e observar como que era a estrutura das casas romanas. Tinha mobília? Como que era a estrutura? Certo? Aí eu estou deixando aqui o link do filme, que é para vocês assistirem no YouTube. Se vocês não conseguirem assistir todo, porque eu acho que lá no YouTube nem está todo, eu não assisti pelo YouTube, eu assisti em outro lugar. Vocês vai ter pelo menos 1 hora e 25 de filme, que vai dar para observar o que eu quero que vocês observem. A arquitetura das casas romanas. Como eram essas casas? Como era a mobília? Como eram as paredes? Qual era a estrutura das casas? Então é isso, a atividade de vocês é essa. Assistam ao filme, respondam e eu espero na próxima segunda-feira a atividade de vocês.